Sejam bem-vindos ao curso Recomendação de Práticas de Cultivo e de Cultivares para o Cerrado. O nosso módulo é sobre o melhoramento genético e cultivares de coffea arábica. Meu nome é Vinícius Teixeira Andrade, sou pesquisador da EPAMIG, lotado na EPAMIG Sul, em Lavras. O conteúdo do nosso módulo foi dividido em 3 partes. A parte 1, nós falamos sobre o desenvolvimento de cultivares de coffea arábica. Nós demonstramos a origem da espécie e como se processa o melhoramento até chegar nas cultivares que são utilizadas pelos produtores. A parte 2, nós demonstramos a evolução das cultivares desde a chegada do café no Brasil em 1727. Demonstramos também o quão importante foi o desenvolvimento de cultivares para a cafeicultura nacional. Nós saímos de uma produtividade de por volta de 8 sacos por hectare na década de 1970, para alcançar patamares de mais de 30 sacos por hectare atualmente. A parte 3, nós demonstraremos como escolher essas cultivares. Dentre todas as cultivares registradas à disposição do produtor, como proceder à melhor escolha. Nós demonstramos também que a cultivar melhorada é a tecnologia mais fácil e barata de ser utilizada, basta plantar a semente que a genética faz o restante do trabalho, porém nós temos que acertar corretamente na escolha, pois o investimento do produtor é muito alto na formação de uma nova lavoura e essa escolha tem que ser acertada para permitir o produtor retirar lucros dessa lavoura durante considerável tempo. O objetivo dessa terceira parte é fornecer informações que ajudem na escolha da cultivar a ser plantada, de modo a utilizar a tecnologia de modo eficiente. O conteúdo, nós falaremos sobre a introdução, demonstraremos o que é a interação cultivares com os ambientes de cultivo, alguns métodos para escolha e as considerações finais. Qual é o melhor cultivar? Como decidir? É uma pergunta muito difícil, até para nós que mexemos com melhoramento, desenvolvimento de cultivares, não é uma questão fácil. Dentre todas as cultivares que nós temos, a chance de erro ela é considerável. Então, nós temos que ter informações para conseguir escolher corretamente a cultivar. A interação das cultivares, ela ocorre porque cada cultivar, ela vai ter uma resposta em determinado ambiente de cultivo. Existe uma máxima na cafeicultura que quando nós não sabemos o que plantar, plantamos catuai. Isso, de fato, é verdade. O catuai é uma excelente cultivar que é amplamente adaptada em todas as regiões de cultivo do Brasil. Mas nós vamos mostrar para vocês que, sabendo escolher corretamente, os ganhos em produtividade podem ser até de 30% ou mais. Além de que as novas cultivares possuem outras características de interesse, como já foi mencionado nas outras partes do curso, que as tornam muito interessantes, como as resistências a pragas e doenças, qualidade de bebida, resistência a nematóide. Então, essas tecnologias precisam ser utilizadas. O experimento em áreas de produtores e institutos de pesquisa. O ideal seria que todo produtor tivesse em sua área algumas cultivares para ele mesmo tirar as suas conclusões e escolher a melhor cultivar para a sua condição de cultivo, para o seu ambiente e para o seu nível tecnológico. Entretanto, nós sabemos que isso não é possível e, por isso, nós temos uma vasta rede experimental e de unidades demonstrativas para nós conseguirmos aferir constantemente o ajuste fino na recomendação de cultivares. Nós queremos a recomendação com precisão, é o que a nossa cafeicultura precisa. Nós temos o foco na indicação correta para aproveitar as interações microambientais. A planta é um ser vivo que, desde o seu plantio, ela capta as informações ambientais e, em função daquilo que ela tem no seu genoma, ela vai moldando o seu metabolismo para produzir frutos no futuro. Então, nós temos que saber aproveitar essa interação de modo a ter altas produtividades durante um longo tempo. Nós temos que prestar atenção nas condições edafoclimáticas da lavoura, mais o manejo. Então, o manejo ele é uma interação microambiental e nós temos que fazer as recomendações para as fazendas e os arredores. Na verdade, uma cultivar que vai bem no meu vizinho, ela pode não necessariamente ir bem na minha propriedade, porque mesmo dentro de uma micro-região, existem variações de fácil exposição ao sol, de altitude, de solo e de questão microbiológica dos solos. Então, nós temos que
pegar todas essas informações e construir uma recomendação de cultivar o mais assertivo possível, sempre estando com isso em mente. A macro-região, que também é importante, ou eu estou no Cerrado, eu estou nas matas de Minas, eu estou no sul de Minas, no Campo das Vertentes, em qualquer lugar que eu esteja, existe a influência da macro-região, isso obviamente. Mas nós temos que tentar captar essas micro-interações ambientais, tanto de microambiente quanto de manejo e nível tecnológico. Nós temos que prestar atenção no sistema de produção. Por exemplo, um sistema de manejo orgânico não é coerente se plantar uma cultivar suscetível à ferrugem. A gente sabe até que o cuidado e o trato para fazer o controle da ferrugem não é muito complicado. Basta o produtor utilizar alguns produtos, aplicar na hora correta, que ele consegue fazer isso. Mas e no sistema orgânico? No sistema convencional é uma coisa. No sistema orgânico já é um pouco mais complicado o controle da ferrugem e de demais doenças. Então, num manejo orgânico, no sistema orgânico de produção, as resistências genéticas têm que ser utilizadas com grande intensidade. E além do sistema de manejo, nós temos também o nível tecnológico do produtor. Quanto maior o nível tecnológico do produtor, mais ele vai ter que explorar dessa cultivar. Mas nós temos que escolher cultivares para ambos os níveis tecnológicos, baixo, médio e alto. O que importa é o produtor ganhar dinheiro. Não existe uma correlação entre produtividade e lucratividade. A gente sabe disso. Mas, porém, uma produtividade menor, com nível tecnológico um pouco menor, nós sabemos também que pode ser que o produtor esteja ganhando até mais dinheiro do que o nível tecnológico elevado. Basta ele fazer as coisas com capricho e na hora certa. Então, o nível tecnológico não é uma receita. Nós temos que seguir aquilo que é adaptável à nossa situação, à nossa condição. Se eu estou no sistema mecanizado, semi-mecanizado ou manual, no Cerrado a maioria é tudo sistema mecanizado, devido à topografia ser mecanizável, mas todos esses aspectos têm que ser levados em consideração na hora de fazer a indicação correta de alguma cultivar. Os sistemas produtivos, essa lavoura em Unai, onde tem plantado um experimento nosso, um alto nível tecnológico, nós estamos com 16 cultivares aí para estar avaliando qual que é a melhor, ou quais são as melhores para esse sistema de manejo, para essa condição microambiental. Aqui em Campos Altos, no Cerrado também, um nível tecnológico um pouco inferior a essa outra foto. Essa daqui é irrigada, essa daqui é em sequeiro. E isso daqui é em Várzea da Palma, na Serra do Cabral, onde estão fazendo novos plantios. E nós também estamos com um experimento aqui para tentar identificar a melhor cultivar para essas condições de cultivo. Agora, explicando para vocês um pouco sobre a interação do genótipo por ambiente, ou cultivares por ambiente. O genótipo é aquilo que tem no genoma da planta. Então, a semente já é produzida pela planta que nós colhemos a semente, o genitor dessa semente, e a genética já está lá. Como eu falei para vocês, a planta é um ser vivo que possui, vamos dizer assim, diversos sensores que captam as informações ambientais e vai moldando o seu metabolismo em função daquele ambiente que ela está se desenvolvendo. Se é num sistema sombreado, se é num sistema a pleno sol, se é na montanha, ela vai captando essas informações de clima, solo, manejo, e vai moldando o seu metabolismo de forma a aproveitar todas essas informações para ela conseguir ser mais adaptada naquele local. E a planta mais adaptada é a planta que produz o maior número de descendentes, e isso é fruto, e é o que interessa para a gente. Então, cada planta tem a sua resposta diferencial. Qual que é a cultivar ideal? A cultivar ideal é aquela que responda positivamente em função do aumento do estímulo ambiental. Isso daqui é tanto de macroambiente, microambiente, também de manejo e nível tecnológico, como eu falei para vocês. Então, a gente quer uma planta que aumentou o estímulo ambiental para ela de forma favorável, ela responde em produtividade. E nós queremos também uma cultivar que ela tenha estabilidade. Variou os estímulos ambientais, ela continua com seu desempenho o mais constante possível. Isso daqui é bem verdade para Catuai, como eu mencionei para vocês, e algumas outras cultivares que nós falaremos dela um pouco mais para frente.
Agora nós iremos apresentar para vocês alguns experimentos de campo que são realizados em todo o Brasil. A gente vai focar muito no Cerrado, que é o tema do nosso curso, mas é como eu falei para vocês, desses dois modos que nós temos que prestar atenção para fazer a escolha do cultivar. Na rede experimental de competição de cultivares, campos distribuídos em várias localidades, nós temos que verificar a produtividade das cultivares que nós estamos almejando fazer o plantio delas. Se eu estou no Cerrado, eu vou procurar a rede experimental que esteja o mais próximo da minha realidade possível. Eu tenho que analisar o macroambiente, o microambiente e também o manejo que é dispendido para esse experimento, para essa unidade. Por quê? Eu tenho que correlacionar essas informações de manejo de nível tecnológico com as minhas, para eu poder escolher a cultivar da melhor forma possível. E se puder ainda ter um campo de demonstração de cultivares para eu poder observar em loco na minha propriedade, melhor ainda. Mas se eu não tiver esses dados de competição de cultivares, eles são muito interessantes e têm que ser analisados. Além de analisar os dados que a gente vai mostrar para vocês, o ideal é você ir lá visitar também para conhecer a cultivar, para ver se ela te agrada, para conversar com o pessoal que trabalha nos experimentos, porque essas pessoas são as mais capacitadas para nos dar informações sobre determinados cultivares. Então, é analisar os resultados de pesquisa, verificar quais são o manejo, como é a região, para ser o mais próximo da minha realidade, e se eu tiver a condição também de plantar algumas cultivares na minha propriedade, para eu ir acompanhando bem de perto. Aqui é um experimento que está no Centro de Pesquisas Cafeeiras de Carmo do Paranaíba. Existem vários cultivares que o pessoal tem avaliado lá, e anualmente eles publicam os resultados. Então, brevemente vai ter o resultado de 2022. Então, nós temos esses dados que são bem interessantes para estar analisando. Aqui estão os municípios, a fazenda, a altitude, se é sequeiro ou se é irrigado. Aqui nós percebemos, aqui estão as cultivares e aqui as localidades que estão sendo avaliadas. Esses valores aqui são sacos de café beneficiados por hectare, e na média de todos os locais, nós temos alguns cultivares que elas estão em primeiro lugar. Então, o Catucaí amarelo 24.137, o Catucaí amarelo 2SL, o Asa Branca também indo muito bem aqui. Desculpa, vou começar essa tabela aqui de novo. Aqui está a variedade, a fazenda, aqui qual localidade que está o experimento, e aqui a média de todas as avaliações. Ficou em primeiro lugar o IPF 103, uma cultivar do IDR Paraná, que tem se destacado muito, é uma cultivar que para mim é relativamente nova, e tem dado excelentes resultados, isso na média, mas a gente pode perceber que a produtividade varia conforme a região. Então, isso que nós temos que perceber. Se a propriedade e o nível tecnológico for mais parecido o meu com cada um desses locais, eu tento enxergar a melhor cultivar nesses locais e ver se ela vai se adaptar às minhas condições. Então, isso aqui eu não vou entrar em detalhes em todas essas aqui que estão nessa tabela, mas é um indicativo bem interessante de ser analisado. Isso daqui é a qualidade de bebida. O Arara, ele ficou em primeiro lugar em todas as localidades para qualidade de bebida, o Saíra e o Paraíso 2 um pouco atrás. Esse daqui, se tivesse feito a estatística, provavelmente nem teria diferença, mas em números absolutos, a ordem de ranqueamento é essa daqui. E, obviamente, também nós temos uma variação da qualidade de bebida em função da localidade que está sendo conduzido o experimento. Isso tanto por influências ambientais como de pós-colheita, que é diferente em cada um desses locais. Então, os dados bem interessantes para a gente estar analisando na hora de escolher a cultivar que a gente vai estar plantando. Aqui, outro experimento, em região de altitude elevada em Rio Paranaíba. Esse experimento ele consta com 1, 2, 3, 4, 5, 6 colheitas, e a gente percebe que, na média, o Catucaí 24.137, ele ficou com 57,3 sacos, enquanto que o primeiro lugar, que foi o Arara, ele ficou com 69,1 sacos por hectare. Então, a cultivar que tem se destacado bem nessa região,
o segundo lugar foi o Catuai Vermelho IAC 144, o que dá para perceber que o Catuai, uma cultivar já plantada há muitos anos, lançada há muitos anos, ainda tem o seu valor. O que tem que ser mencionado é que ela não possui nenhuma resistência à praga nem doença, mas é muito produtiva e ainda tem o seu lugar na cafeicultura brasileira. Outro experimento na região do Alto Paranaíba também, o Sarchimura amarelo, que é o arara, ganhando novamente. Isso aqui é produtividade na primeira safra. O Acauã, Catucaí 2015, ficando em segundo lugar. Outro também que se destacou bastante foi o Acauã. Então, os dados estão aqui. O IPR 103, aqui novamente, ó, produzindo considerável quantidade de café. Muito interessante essa cultivar. Nós estamos com ela no nosso projeto estadual de validação de cultivares e transferência de tecnologia, e é uma cultivar que promete muito, nós temos que estar de olho nela. Isso aqui é outra tabela de resultados, que é o desempenho agronômico de cultivares no estado de Minas Gerais, em Lavras, Campos Altos, Patrocínio e Turmalino. Aqui tem a média, cada letrinha dessa daqui está agrupada estatisticamente. Então, na média, nós percebemos que o Catucaí 2437 ficou em primeiro lugar, o Sabiá tardio, o Obatã 166920, que é o Obatã vermelho, e o IPR 103, novamente, se destacando em produtividade. Como nós estamos no Cerrado, nós temos que analisar principalmente essas duas colunas, Campos Altos e Patrocínio. A letra maiúscula indica a estatística, se está diferente ou não, na coluna, e a letra minúscula na linha. Então, analisando aqui de Campos Altos, nós percebemos que a primeira colocada está o Araponga MG1, que hoje se transformou, tem uma evolução desse Araponga MG1, que é o ametista, um cultivar que tem se destacado muito. Ela não começa o início de sua vida produtiva com tetos de produtividade, mas devido a seu vigor, ela tende a se manter entre as primeiras com o amadurecimento e o aumento da idade das plantas. Então, é um cultivar bem interessante. E o Topázio MG 1190, que é uma cultivar já bem consagrada no Cerrado e amplamente plantada. Em Patrocínio, nós percebemos o destaque aqui para o Sabiá tardio, para o IBC Palma 2, para o Acauã, Araponga MG1 novamente se destacando, o Tupi, que é uma cultivar já um pouco mais antiga, mas que tem o seu valor, o Obatã vermelho novamente, e o Topázio 1190. E aqui está na média, como eu já havia mencionado para vocês. Outro resultado, que é o desempenho produtivo de cultivares no Cerrado Mineiro. Isso daqui foi a primeira colheita. O Catucaí amarelo 2SL se destacando novamente com 37,40 sacos por hectare. Em segundo lugar, o 125RN. Em terceiro lugar, o Catuai vermelho IAC 144, novamente mostrando a sua capacidade produtiva. Outro experimento agora em São Gotardo, nós percebemos que o Catucaí 2015 é um Catucaí amarelo muito bom, ele produziu 70 sacos por hectare, na média de 9 colheitas, não, 10 colheitas, na verdade, uma média muito interessante. Em segundo lugar, também ficou outra cova do Catucaí amarelo 2015, um Catimor também se destacando, o Obatã amarelo arara também ficando com uma produtividade bem alta, e o Catuai amarelo IAC 17 ficando um pouco mais abaixo dessas outras cultivares aqui de cima. Então, a gente percebe que cada experimento ele vai ter umas cultivares que se destacam mais do que as outras, isso em função da localidade, do manejo, e quase nunca num experimento, quase nunca não. O que acontece também é que a lista de cultivares que são testadas em cada dos experimentos, elas são diferentes. Então, a gente tem que pegar essas informações em cada local que foi realizado o experimento e verificar se a cultivar que foi melhor nesse experimento, ela tem a condição de ir bem nas minhas condições de manejo, nível tecnológico e condições de cultivo. Aqui é um experimento em Araguari, de novas progênios de cafeiro com resistência à ferrugem, do pessoal do Procafé, e o Acauã amarelo aqui se destacando, com 70,8 sacos, o arara ficando em segundo lugar, e por aí vai. E o Catucaí 2015, que tinha ficado muito bem no outro experimento, aqui ele já produziu quase 20 sacos por hectare a menos do que o Sarchimura amarelo, que é o arara. Então, esses dados são muito interessantes para a gente conseguir verificar em cada experimento desse qual é o melhor cultivar nessa condição e verificar
se essa condição experimental e as outras que eu mostrei para vocês é parecido com o meu manejo. Outra coisa muito interessante de se observar e atentar na hora de analisar esses dados é o número de colheitas que se tem para tirar essas conclusões. Quanto maior o número de colheita, maior vai ser a assertividade nossa nessa produtividade. Isso daqui já são resultados referentes ao projeto de unidades demonstrativas de cultivares do Cerrado Mineiro, um projeto que se iniciou em 2016, que deu excelentes resultados. A gente percebeu que o produtor, conhecendo os cultivares que estão nesses campos de unidades demonstrativas, chamou a atenção do produtor e o produtor começou a plantar essas cultivares. Então, o resultado foi bem interessante. A gente vai mostrar aqui do primeiro biênio de avaliações. O segundo biênio, ele ainda está para ser apresentado os resultados, pois vai ser a defesa da tese de um orientado do Glaston, o Giovanni Bellucci. Então, a gente está esperando para divulgar esses resultados para vocês poderem analisar. Então, a gente percebe aqui que a produtividade média geral em 23 campos demonstrativos de cultivar foi 40,7 sacos, isso no biênio 2019-20. A produtividade média de sequeiro foi 33,8 sacos e a produtividade média no irrigado de 48,4. Aqui a gente percebe um acréscimo de produtividade do irrigado para o sequeiro de 43,2%. Aqui a produtividade média geral das cultivares, no mesmo biênio, 19 e 20, a gente percebe que o Epamig 1194, uma cultivar suscetível à ferrugem, deu 47,1 sacos, e o Paraíso 2, 47,6. Como eu mencionei para vocês, a gente ainda não apresentou o segundo biênio de avaliação, mas adiantando o Paraíso 2, ele continuou em primeiro lugar nos 2 biênios, ou seja, nas 4 colheitas. O 1194 também ficou muito bem colocado, e também o Ametista, que é o cultivar que eu falei para vocês, que não tem uma arrancada muito grande em produtividade, mas ela, com o decorrer do tempo, com o aumento da idade da planta, devido ao seu vigor, ela produz muito café. E tem uma excelente resistência à ferrugem, cultivar muito vigorosa. Então, essas 3 cultivares, basicamente, se destacaram muito nesse projeto, nessas 23 áreas de unidades demonstrativas instaladas pela Epamig. E a gente tem aqui o padrão de produtividade, que é o Catuai vermelho e AC 144. Ele com 40,4 sacos e essas outras cultivares entregando 7 sacos a mais por hectare. É interessante lembrar que cada unidade demonstrativa dessa, que são 23 no Cerrado, seguia o manejo do produtor. Não existia, por parte da Epamig, uma recomendação específica no manejo dessas cultivares. Era manejo do produtor, porque a gente acredita que a cultivar tem que se adaptar ao produtor e não ao contrário, o produtor se adaptar a cultivar. Obviamente, uma cultivar que ela precisa de redução de adubação, um nível de adubação um pouco menor, o produtor ele vai realizar isso daí em cima de respostas científicas. Mas o manejo do produtor que a gente procurou investigar o desempenho dessas cultivares. Isso aqui é a produtividade média das cultivares em sequeiro, o Paraíso 2 ainda continua em primeiro lugar, o Aranãs também se destacando, produzindo acima da média, e o Epamig 1194, que é uma cultivar muito interessante em termos de produtividade, e como eu mencionei para vocês, é suscetível à ferrugem. E o Ametista também se destacando nas condições de sequeiro. Nas condições de irrigado, o Epamig 1194 continuou em primeiro lugar, o Paraíso 2, o Aranãs, e esse Sarchimoro aqui da Epamig, que ele se destacou também no sistema irrigado, mas a Epamig só tem recomendado ele até em pequena escala, porque a gente ainda não tem resultados de longevidade desse material, e os Sarchimoros eles tendem a ter uma longevidade um pouco menor, mas para sistema irrigado ele é muito interessante. Até numa das fazendas perto de Patrocínio Irrigado, ele foi de longe o mais produtivo, mas a gente ainda não está fazendo o seu posicionamento para conseguir conhecer melhor essa cultivar e não fazer nenhum tipo de recomendação que não vai agradar o produtor no futuro. A produtividade média das cultivares em relação ao Catuai, que também é no biênio, nós percebemos que a produtividade média de Catuai foi 40,4, como já havia sido demonstrado. A produtividade média geral da mais produtiva em todas as unidades foi 54,1 sacos, ou seja, aquilo que a gente mencionou. Quando não se sabe o que se plantar, plante Catuai, porque a chance de erro é muito reduzida. Agora, se eu tenho condição de escolher a melhor cultivar,
eu posso ter até 33,9% de ganho. Então, é um aumento de produtividade só por mudar a cultivar, bem interessante. A gente acha que isso daí deve ser feito para aproveitar essas interações microambientais e acertar no alvo. É isso que a gente quer. A gente quer acertar no alvo para poder explorar a tecnologia da melhor forma possível. A produtividade média de catuai no sequeiro, 33,4, e das melhores cultivares em sequeiro em cada unidade, 46,4. A gente percebe que até o ganho, quando a gente sabe o que escolher, 38,9%. E no irrigado, o ganho em relação ao catuai das melhores cultivares foi 29,8%, demonstrando com esses dados que quando a gente tem condição de escolher corretamente, os ganhos de produtividade são bem interessantes. Você só mudar a cultivar e já ter um incremento de mais de 30%, não é qualquer tecnologia que entrega isso. A análise sensorial, que é muito importante hoje para os produtores, que têm buscado constantemente isso, principalmente no Cerrado, a gente mostra que o Paraíso 2, o MGS Paraíso 2, ele tem uma excelente qualidade de bebida, vem ganhando concursos consistentemente no decorrer dos anos, e é uma cultivar que demonstra isso muito claramente. Mais de 2 pontos em relação ao Bourbon e a CJ10, que é o nosso padrão de qualidade de bebida avaliado nesses experimentos. O Catuai como padrão de produtividade e o Bourbon amarelo como padrão de qualidade, e o Paraíso superou o Bourbon em mais de 2 pontos nesses 23 locais em 2 anos de avaliação. E as respostas do segundo biênio para a qualidade de bebida, elas também se mantêm. Aqui só para demonstrar, a qualidade sensorial avaliada pela Nota-SCA, eu demonstrei para vocês no slide anterior, que foi 2 pontos a mais do que a média do Bourbon amarelo padrão de qualidade. E aqui, o Giovanni Bellucci, ele pegou todas as características que os provadores colocam na avaliação e ele construiu esse gráfico que ficou muito interessante. E em cinza azulado, tem esses sabores: caramelo, chocolate ao leite, corpo cremoso, mascavo e frutas amarelas, mel e acidez cítrica. A gente pode perceber que o Bourbon ele possui essas características sensoriais. E essas características sensoriais eram que o Cerrado conhecia antes dessas novas cultivares. A gente percebe que até o 125RN ele não demonstrou nada mais do que essas características. Então, era o padrão que o Cerrado conhecia de qualidade devido ao Bourbon. Algum tempo atrás, o padrão de qualidade ainda era o Bourbon no Cerrado, e o que se conhecia era isso. Nesse gráfico, nós demonstramos, no gráfico anterior, nós demonstramos o total da pontuação SCA para cada uma das cultivares, onde o Paraíso entregou 2 pontos a mais do que o Bourbon padrão de qualidade em relação ao Bourbon, né? Então, aqui nós demonstramos uma figura muito interessante que o Giovanni Bellucci fez, orientado do Gladstone, demonstrando que em cinza, aqui em azul, são todos os sabores que eram conhecidos pelos cerrados, as nuances, que é caramelo, chocolate ao leite, corpo cremoso, mascavo, frutas amarelas, mel e acidez cítrica. Esse era o padrão sensorial conhecido pelo cerrado até pouco tempo atrás, porque o padrão de qualidade era Bourbon. Agora, o que as cultivares novas têm incrementado em diferentes atributos sensoriais? Por exemplo, em vermelho aqui no Serchimor, frutas cítricas, em roxo aqui acidez málica, frutas cítricas novamente, frutas tropicais e acidez málica para o Catiguá MG2. Agora, olha que interessante o MGS Paraíso 2. Além de todos esses atributos que o Cerrado já conhecia, nós entregamos, a cultivar entregou 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos diferentes que eram até pouco tempo atrás desconhecidos nos cultivares que eram padrão de qualidade no Cerrado. Então, nós temos melado, frutas cítricas, floral, frutas tropicais, frutas cítricas e acidez málica. Então, demonstra o poder da genética em incrementar tanto produtividade, porque ela foi uma das mais produtivas, quanto qualidade sensorial. Tem até um exemplo que eu gosto de citar, que na propriedade familiar que a gente tem no Campo dos Vertentes, que a família nossa tem, nunca tínhamos prestado atenção em cafés especiais, e em 2016 nós plantamos o Paraíso 2 e tivemos uma grata surpresa alguns anos depois da primeira safra dela, que a gente foi consagrado como 5º lugar
num concurso de cooperativa aqui do sul de Minas, de Campo das Vertentes, e até primeiro lugar na regional da Emater. Então, ficamos muito gratos com essa surpresa, que não mudou nada no manejo de pós-colheita, e só de alterar cultivar já conseguimos uma coisa que nunca tínhamos pretendido antes, que era a questão dos concursos para qualidade. Então, o poder da genética na qualidade sensorial fica muito bem demonstrado nesses exemplos que a gente tem mostrado para vocês. Aqui alguns outros ensaios regionais no sul de Minas, porque da mesma forma que fizemos as unidades demonstrativas para a região do Cerrado, o César Elias Botelho, em parceria com a Cochupé, montou no mesmo ano unidades demonstrativas no sul de Minas. Foram 12 unidades, desculpe, e com 10 cultivares sendo testadas. E aqui estão as cultivares, todas elas da Epamig, o Bourbon como padrão de qualidade, que é do IAC, e o Catuai vermelho IAC 99, o padrão de produtividade. A produtividade no primeiro biênio, conforme os dados do Cerrado, a gente vai estar apresentando ainda os dados do segundo biênio, está para sair um boletim técnico da Epamig sobre isso, mas nós percebemos que essa progênie aqui, que vai ser lançada agora como Catucaí pioneira, um lançamento conjunto entre a Epamig e a Fundação Procafé, se destacou muito no primeiro biênio, e o Paraíso 2. E outras duas aqui, o Ametista e o Aranãs, e também o Catiguá MG2. Nós percebemos que essas cultivares produziram mais do que o padrão de produtividade, que era o Catuai vermelho e a C99. E lembrando, manejo do produtor. Então, essas cultivares, elas se adaptam muito bem às condições que foram testadas. Basta agora a gente pegar as informações microambientais e de manejo para explicar o porquê que essas cultivares foram melhores do que o Catuai, que era o nosso padrão. Então, a gente demonstra que, sabendo escolher, a gente tem ótimas cultivares que entregam mais produtividade do que o Catuai. Isso daí até a gente fica até uma grata satisfatório para a gente, porque muito dinheiro investido pela sociedade no desenvolvimento de cultivares. O Catuai é um excelente cultivar, já se demonstrou isso desde 1963, que começou a distribuir semente para os produtores. O cultivar que se adaptou em todas as regiões cafeeiras do Brasil. Mas é muito trabalho e dinheiro envolvido no melhoramento de plantas, se nós não tivéssemos nada melhor do que o Catuai depois de tantos anos, teria alguma coisa errada. Então, o melhoramento e a teoria do melhoramento no desenvolvimento de cultivares, ela funciona porque nós conseguimos cultivares mais produtivas do que Catuai. E a gente demonstrou também, na primeira parte do nosso módulo, que o ganho, na segunda parte do nosso módulo, desculpe, que o ganho em produtividade foi muito grande quando chegou o Mundo Novo e Catuai. Hoje em dia não tem esses saltos de produtividade de 200%, 300%, mas nós acumulamos vantagens produtivas no decorrer dos ciclos de melhoramento. Então, cada vez mais a gente vai estar entregando para os produtores cultivares mais produtivas e com características especiais que nós tanto buscamos. Ganho de produtividade no biênio em relação ao Catuai, o ganho foi um pouco menor do que no Cerrado, mas conseguimos 12,1 sacos por hectare a mais no primeiro biênio, e adiantando para vocês, essa tendência se manteve no segundo biênio, ou seja, em 4 anos produtivos que foi avaliado essas unidades demonstrativas. E o ganho em qualidade, o Bourbon foi muito bem também no sul de Minas, e o Paraíso 2, ele foi ligeiramente superior ao Bourbon, demonstrando que, como no Cerrado, ele tem um excelente potencial para produzir café especial. E isso não é muito difícil de conseguir com o Paraíso 2. É colher os frutos no ponto certo de maturação, fazer um processamento pós-colheita adequado, que a qualidade sensorial ela vem como resultado. E o pau-brasil se destacou bastante, sendo igual ao Bourbon com relação à qualidade sensorial em 2020. A gente vai apresentar para vocês, no boletim técnico que vai ser publicado pela Epamig, o resultado dos primeiros 4 anos de colheita. Esse daqui é um projeto muito interessante, que nós colocamos ele no campo recentemente. Ele é financiado pela FAPEMIG e pelo consórcio Pesquisa Café. Como que foi a ideia desse projeto? Montamos as unidades demonstrativas do Cerrado Mineiro em 2016 e também no sul de Minas em 2016. Os resultados vêm sendo tão interessantes e os produtores se interessando pelas cultivares em várias regiões do estado,
que nós lançamos um plano ambicioso de fazer essas unidades de validação de cultivares em todo o estado de Minas Gerais. A gente acredita que com essas informações, além de identificar cultivares com potencial para fins específicos em cada região, nós conseguiremos também gerar informações de solo, que nós estamos estudando por meio de uma parceria com o Departamento de Ciência de Solo da UF. Iremos monitorar o clima dessas regiões e várias outras avaliações que nós iremos fazer para gerar subsídios para explicar o porquê que cada cultivar vai melhor em cada localidade dessa. E quem sabe no futuro gerar até informações que sejam utilizadas para um plano de renovação do Parque Cafeeiro do Estado de Minas. E a gente, junto com as cultivares, a gente leva também tecnologia, porque dentro desse projeto estão previstos dias de campo, evento, que além de falar de cultivar, falamos também sobre outras tecnologias que ajudam os produtores a serem cada vez mais eficientes naquilo que eles fazem, que é produzir café. Aqui está uma lista de todas as cultivares que nós colocamos nessas 40 áreas experimentais distribuídas em todas as regiões cafeeiras de Minas Gerais. Nos projetos Unidade Demonstrativa do Cerrado e do Sul de Minas, nós colocamos só cultivares de EPAMIG e padrão de qualidade, que era o Bourbon, e padrão de produtividade, que era o Catuai. Nesse projeto de Minas Gerais, nós resolvemos colocar todas as cultivares de todas as instituições de pesquisa que nós julgamos que seriam as com maior potencial para dar certo nessa região. Obviamente, existem outras cultivares que dariam muito certo também. Por exemplo, o Catucaí 24137 é extremamente produtivo, mas nós colocamos o 2SL porque é uma cultivar que já está mais plantada do que o 24137. Tem algumas regiões que ainda não conhecem o Catucaí 2SL. Então, aqui estão as cultivares que nós colocamos nesses experimentos. Esse aqui é um irmão do Aranãs, ainda não está registrado. Essa cultivar é uma irmã do Paraíso 2, que foi lançada recentemente. E esse Catucaí Pioneira também, que eu mencionei para vocês, que foi muito bem no sul de Minas, que é um lançamento conjunto da EPAMIG com a Fundação Procafé. E as demais cultivares, vocês já conhecem bem, do IPR-100, quer dizer, do IDR Paraná, colocamos o IPR-100 e IPR-103, devido a ter se destacado em vários experimentos que nós até demonstramos aqui para vocês. Então, aqui está a genealogia dela e qual a instituição que desenvolveu essa cultivar. Aqui só para demonstrar todas as regiões que a gente colocou, as unidades demonstrativas, e nós acreditamos muito que esse projeto, no final dele, após 2 colheitas, nós propusemos fazer 2 colheitas, mas após essas 2 colheitas, nós temos o interesse de continuar as avaliações, e nós acreditamos que no final desse período iremos gerar informações, além dos melhores cultivares para cada um desses produtores, nós gerarmos subsídios para até fazer uma renovação do Parque Cafeeiro Mineiro e também para gerar um software de recomendação de cultivares. O que a gente quer com esse software? A gente abastecer esse software com informações de clima, de manejo, de solo, que fez a cultivar produzir bem em cada um desses locais e abastecer esse software. No futuro, o produtor vai cadastrar lá, eu vou plantar uma lavoura em tal região, o meu clima é esse clima, o meu solo é esse, o meu manejo é esse, meu nível tecnológico é esse. O software vai te dar, em cima das informações geradas com esses experimentos, o software vai gerar uma recomendação de 2 ou 3 cultivares mais prováveis de ser plantada por esse produtor específico. Obviamente, o software não resolve todos os problemas, tem que ter acompanhamento de técnicos específicos para isso, ou experiência do produtor também conta muito, mas o software vai dar uma indicação de quais cultivares que são mais prováveis de dar certo. Como eu mencionei para vocês, é muito caro plantar uma lavoura e a gente não pode errar. Então, todas as ferramentas que a gente tiver disponível, é interessante de estar sendo usada pelos produtores no acerto da cultivar a ser plantada. Aqui só umas fotos demonstrando as unidades demonstrativas do estado de Minas Gerais. Aqui é outro experimento, mas só para demonstrar que não precisa de muita confusão para se montar esses experimentos, é só marcar as plantas corretamente, fazer colheita individual de cada uma dessas cultivares e pesar e medir. Aquilo que a gente não mede, a gente não consegue evoluir, então é muito importante a precisão que vai estar sendo essas avaliações
para a gente ter resposta confiável. E aqui, o IPR-103 até, num outro projeto que não era da unidade do projeto estadual, mas que os produtores, mesmo com um menor nível tecnológico, conseguem muito bem fazer esse tipo de avaliação. Então, é isso que a gente queria trazer para vocês. Ou se eu não tiver a condição de montar uma unidade demonstrativa ou então um experimento na minha área para eu analisar em loco qual que é a melhor cultivar, eu tenho que utilizar informações de outros experimentos próximos e sempre ter em mente de avaliar nesses experimentos que eu estou obtendo as respostas, qual que é o nível tecnológico que foi tocado esse experimento, qual que é o manejo, se é parecido com o meu ou se não é. Então, indo para as considerações finais, existem ótimos cultivares disponíveis para os diversos sistemas produtivos. Hoje a gente tem plena convicção disso, que a gente tem que acertar no alvo. Quando a gente não sabe o que plantar, plante cultivares que têm uma ampla estabilidade. Quais são essas cultivares? O Catuai é um ótimo exemplo disso. O Paraíso 2 entrou nesse rol de cultivares muito estáveis, porque até hoje eu nunca vi ele dar errado em algum lugar. O Topázio de Pamig também vai bem em várias regiões. Os Catucaís amarelos. Então, se você não sabe, plante essas cultivares que têm um maior nível de certeza que elas vão dar certo. Mas se souber escolher de forma técnica, baseando-se em dados, a gente consegue ter ganhos de produtividade. E sempre lembrar que as características especiais de resistência a pragas e doenças, e tolerância à seca, altas temperaturas, é muito interessante para a gente estar utilizando também. E as experiências práticas e teóricas suportam a utilização de cultivares para fins específicos. Então, é acertar no alvo, é aproveitar as interações microambientais e de manejo de nível tecnológico para a gente posicionar a tecnologia cultivar melhorada da melhor forma possível. A escolha por cultivares resistentes deve ser priorizada, porém, a produtividade é sempre em primeiro lugar, que é maior que a resistência e que é maior do que as demais características. Produtividade, nenhuma cultivar no mundo inteiro e nenhuma espécie de planta ela é plantada pelos produtores apenas pela resistência, qualquer que seja ela. Ela tem que ser produtiva, porque é a produtividade que faz o produtor ganhar dinheiro. A enxertia para áreas infestadas com nematóides, nós acreditamos muito nessa tecnologia e, na nossa opinião, é até muito pouco explorada pelos produtores. Nós temos um número restrito de cultivares com resistência a nematóide, meloidógeno exíguo um pouco mais, e para paranaenses nós temos apenas 2 cultivares. Então, por que eu não utilizar a tecnologia do porta-enxerto, que o porta-enxerto ele tem até um nível de resistência maior do que essas cultivares de arábica, e vou poder colocar qualquer cultivar que me interesse na copa desse porta-enxerto. Então, é uma tecnologia que a gente acha que tem que ser muito mais utilizada pelos cafeicultores brasileiros. É só saber escolher corretamente esse porta-enxerto. Eu demonstrei para vocês que o IAC Herculândia é um lançamento novo do IAC, que no início agora a gente ainda não tem muita disponibilidade de semente para oferecer para os viveristas, mas a gente acredita que dentro de um curto prazo de tempo, essas sementes do porta-enxerto vão estar chegando para os produtores. Então, vamos procurar utilizar mais essa tecnologia da enxertia em áreas infestadas, tanto por meloidógeno exígua, quanto por meloidógeno paranaensis incógnita, e até mesmo para áreas que tenham pratilencos. O IAC iniciou as avaliações da resistência desse IAC Herculândia para pratilencos e os resultados iniciais são muito interessantes. Então, vamos pensar muito no uso da tecnologia da enxertia em áreas infestadas com nematóide, pois os ganhos serão significativos. E a importância dos ensaios regionais na indicação de cultivares com precisão. A gente não quer mais indicar cultivar de uma forma macro, a gente quer indicar cultivar com precisão para aproveitar as interações microambientais e de manejo de nível tecnológico a favor da tecnologia cultivar melhorada. A gente conseguir explorar ao máximo essa cultivar que a gente vai estar plantando em nossa área. E o uso de cultivares com foco na lucratividade, porque é a lucratividade que vai dar sustentabilidade para o produtor e a gente tem muita convicção disso. E, além disso, a gente tem que lembrar que o produtor tem que estar sempre se capacitando, indo a eventos, lendo, procurando técnicos, pois a informação, ela vale ouro. A informação, ela precisa ser utilizada e são várias pessoas que pesquisam, que desenvolvem essas tecnologias para o produtor estar usando.
A informação, hoje em dia, ela é a chave do negócio e sempre fazer as coisas com capricho. O capricho, ele é essencial na produção cafeeira. Nós agradecemos a toda a equipe que trabalha com melhoramento do Nepamig, a parceria com a FV, com a UFLA também é muito importante para nós, no desenvolvimento de cultivares para o estado de Minas Gerais e para o Brasil. Então, agradecemos toda a equipe que sempre se dedica com muito afinco aos trabalhos que nós realizamos. E obrigado aos cafeicultores por nos apoiarem e por produzirem café. Vocês são a razão do nosso trabalho. Os produtores podem contar conosco, pesquisadores da EPAMIG, e com todas as instituições que fazem parte do consórcio Pesquisa Café. Nós trabalhamos para vocês e são vocês o nosso foco de trabalho. Nós estamos à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado.